Bom pessoal, meu nome é professor Marcos Neves e estou aqui gravando para vocês mais uma aula. A aula de hoje é sobre vetor de campo elétrico. Então eu passei para vocês aqui um problema. Um campo elétrico apresenta um ponto P de uma região de intensidade de força 6 vezes 10 elevado à quinta newtons-cúbios, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre uma carga putiforme Q de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então vem cá, eu separei para vocês aqui a intensidade de força, que é o que ele pediu primeiro, a direção e o sentido. Para calcular a intensidade de força, que é o F, nós vamos trazer a fórmula aqui. Intensidade de força é igual a carga vezes a intensidade do campo elétrico, que já foi dada aqui. Intensidade de força do campo elétrico, que nós chamamos de força de campo elétrico, E. E nós temos a carga aqui, Q. Então, para se calcular é muito simples. Você vai pegar na fórmula aqui, força, que ele quer calcular agora, vai ser igual a Q, que é a carga, 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a intensidade de força do campo elétrico, que foi dada aqui, que é 6 vezes 10 elevado à quinta. Quando a gente tiver uma multiplicação de números com notação científica, nós devemos calcular número vezes número aqui, Então, calcular aqui, os números que estão na frente da base. Então, eu vou ter força, vai ser igual 2 vezes 6, 12. E aí, eu repito a base, que é o 10. Então, eu boto aqui, vezes 10. E somos expoentes. Então, aqui eu tenho, menos 6 mais 5. Eu devo 6 e tenho 5. Eu fico devendo 1. Então, fica vezes 10 elevado a menos 1. Resolvendo essa notação científica, então eu vou ter aqui, força vai ser igual. Eu tenho 12, eu vou repetir o 12 aqui, para vocês entenderem o cálculo. E aqui eu tenho ali vezes 10 elevado a menos 1. Quer dizer, se ele está elevado a uma potência de expoente negativo, então eu vou pegar o número e vou olhar uma vírgula que está aqui, que não aparece. E como ele é um expoente negativo, eu vou andar uma casa para a esquerda. Então, eu ando uma casa para a esquerda e coloco a vírgula. Certo? Então, ficou 1,2. Como é força, o resultado é dado em Newton, em homenagem a Isaac Newton. Certo? Se aqui fosse um expoente positivo, aí vai ficar 2. A vírgula está aqui. Eu teria que andar 2 casas para a direita. Então, ficaria, se fosse o caso, ficaria acrescentando 2 zeros. Ficaria 1.200 newtons. Mas, como aqui é negativo, vamos deixar como está a questão, tá certo? Aí ele pediu para vocês agora a direção. A direção continua horizontal, não muda a direção, certo? E o sentido permanece o mesmo. Por quê? Então, a direção aqui, deixa eu botar aqui o nome, horizontal. E o sentido permanece o mesmo. Por quê? Porque a carga Q e a intensidade de força estão com o mesmo sinal. Ambos são positivos. Se eles são positivos, então o sentido permanece o mesmo. Certo? E se caso um deles tivesse com o sinal contrário, um fosse positivo e o outro fosse negativo, eles mudariam de sentido, ok? Espero que tenha ajudado. Uma boa sorte aí para vocês que estão estudando para o vestibular. Fiquem com Deus e até a próxima aula.